Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Boa tarde a todos. Com muita alegria que começo a palestra, a última palestra que será apresentada aqui na Casa Maria de Nazaré deste ano de 2016, né? Então é uma alegria para mim ter começado o ano fazendo palestra e terminado o ano fazendo palestra. Você fazendo palestra. Também gosto, engraçado, eu também gosto de mim fazendo palestra. Eu tenho um defeito de gostar do que eu faço e tento fazer cada vez melhor. Seguindo. Alô? Que houve? Alô? 1, 2. Alô? 1, 2. Beleza, obrigado. Abaixa um pouquinho, por favor. Tá muito. 1, 2. Alô? Beleza. Pode deixar assim. Então, é uma alegria enorme a gente ter a oportunidade de fazer o que a gente sabe fazer. Hoje eu estava no carro com a Simone e ela botou um momento espírita para a gente ouvir. E nesse momento espírita eu estava falando de uma criança. E essa criança, ela chegava perto da avó e a avó perguntava: meu filho, o que você estava fazendo? E o menino, sem paciência de conversar com a avó, querendo voltar para os seus foguetos, falava: não estava fazendo nada. E aí a avó chamava atenção: meu filho, cuidado com a inutilidade do tempo. Procura enriquecer o seu dia. Procura enriquecer o teu tempo. E é isso que a gente tem que fazer, procurar sempre enriquecer o nosso tempo para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento espiritual das pessoas que estão próximas a nós. Na abertura, nós assistimos um vídeo autêntico, não é coisa de cinema, não é elaborado, de uma senhora que ela faz uma coisa chamada regressão de memória. Hoje é uma terapia que está sendo feita no mundo todo, a regressão de memória, onde o paciente deita numa cama, numa maca, e durante alguns momentos ela relaxa. A pessoa não está em hipnose, a pessoa não está totalmente inconsciente, mas sim ela está apenas relaxada. E nesse estado alterado de consciência, o médico pede que ela volte ao passado, que ela se relembre as causas dos seus traumas, dos seus problemas. Em alguns casos, o médico descobre que o paciente ultrapassa a vida presente, porque nem tudo que nos acontece tem sua origem na atual encarnação. Muito do que nos acontece tem origem nas encarnações passadas. No vídeo apresentado, essa senhora conseguiu relembrar o nome de rua, definir o mapa para chegar na igreja, enfim, até o número de telefone do pai da outra encarnação ela sabia. Então é uma série de provas que deixa para nós uma pulguinha atrás da orelha. Será que existe reencarnação? Por quê? Qual a razão da reencarnação? Eu vou fugir um pouco do assunto por um instante. Eu vou lá em Lucas, no capítulo número 7, 32 e sequência. Nós vamos encontrar uma cena interessante. O fariseu chama Jesus para ceiar na casa dele. E Jesus, que era fraterno, que ele gostava de estar com as pessoas, ele aceita o convite. E ao chegar nessa casa, aparece uma senhora, uma moça. E essa moça vem e começa a lavar os pés de Jesus, lavar com as lágrimas e beijar, oscular os pés de Jesus. E traz um unguento, um perfume muito rico, muito caro. E o fariseu começa na cabeça dele pensar: se Jesus fosse um profeta, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está beijando o pé dele e está ungindo o pé dele. Porque nós temos esse defeito, né? A gente desconfia das pessoas, desconfia da bondade das pessoas. E Jesus, que conhece os pensamentos das pessoas, na mesma hora propõe uma parábola para ele. 2 homens deviam para o seu senhor uma certa quantia. Um devia 5 dinheiro e o outro 50 dinheiro.
mas nenhum dos dois tinha com que pagar. E o Senhor, sendo bom, resolveu perdoar aos dois. E aí Jesus questiona para Simão, que era o nome do fariseu, qual dos dois o amou mais? E aí Simão respondeu, aquele que mais foi perdoado. Foi a resposta de Simão. E Jesus falou muito bem. E aí ele começou a falar, quando eu cheguei aqui, você não me beijou, mas essa senhora que veio aqui está me beijando desde a hora que ela entrou. Você não lavou meus pés, não tinha nenhuma água para lavar meus pés, mas essa, com as lágrimas, lavou meus pés. Você não me perfumou, e ela usou um unguento perfumado, até caro. E ela, desde a hora que chega, unge e lava meus pés. E assim Jesus foi chamando a atenção e fala, olha, quem mais perdoa, quem mais ama é aquele que mais foi perdoado, tá? Então cada um de nós carrega compromisso. Alguns carregam pequenos compromissos, pequenas dívidas, pequenas faltas. E fugindo um pouquinho ainda do assunto, mas dentro do assunto, existe uma piada que fala que um bêbado estava no bar bebendo. E o outro sujeito chega e pergunta, por que você está bebendo? E ele fala, eu bebo para esquecer. E aí tomou mais uma dose e o cara perguntou, esqueceu o quê? E aí ele fala, eu esqueci, e continuou bebendo. Então muitos de nós carregamos máculas na nossa vida que queremos esquecer. São agonias, sofrimentos da nossa vida que nós queremos nos afastar. Deus, sendo infinitamente bom e justo, nos dá um presente que se chama reencarnação. Ele observa todo o nosso passado. E aí, de acordo com o nosso passado, Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeço. Porque Ele sabe que nós somos falhos, porque Ele sabe que a gente precisa de ajuda. Mas a reencarnação não se processa ao acaso, né? Se a gente for analisar a obra de André Luiz, em particular Missionários da Luz, em particular o caso de Segismundo, nós vamos encontrar que uma pessoa, antes de reencarnar, ela passa por todo um processo. Primeiro, em alguns casos de reencarnação, há necessidade de ter a colaboração dos pais. No caso de Segismundo, houve a necessidade de fazer todo um preparativo com os pais, a reunião emocional de Segismundo com a família, antes de eu processar esta reencarnação. Mas por que isso? Por que essa preocupação tão grande com os pais? Porque um espírito que está chegando na casa, sendo um inimigo do passado, ele vai ter uma resistência emocional muito grande, que pode dificultar até mesmo a formação do feto, a formação daquela criança que vai nascer. E olha só o que é interessante, o problema maior não era com a mãe. A mãe tinha problema? Sim, também tinha problema com Segismundo. Porém, um problema maior era com o pai. E os dados, as energias negativas do pai, resistindo à chegada daquele filho, que era um espírito inimigo do passado, fazia com que destruísse as características daquela criança, fazendo até o aborto daquela criança. A energia negativa do pai. Então, para resolver esse problema, houve todo um preparo de união de alma a alma para que pudesse acontecer a reencarnação. André Luiz nos relata no livro Missionários da Luz que ele foi convidado, ele se ofereceu, mas ele foi convidado a conhecer um local de pesquisa e de planejamento reencarnatório. E ao chegar lá se deparou com alguns prédios, não era só um, onde pessoas carregavam folhas, papiros, planchetas, planos para o corpo físico. E aí ele soube que aqui dentro daqueles papéis, daqueles projetos reencarnatórios, estava como seria o futuro corpo da pessoa. Quando é feita a reencarnação de cada um de nós, eles fazem um estudo primeiro das vidas pregressas. Vamos analisar o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Quais são os nossos vícios? Quais são as nossas virtudes? E baseado nesses dados,
eles propõem qual o melhor corpo que a gente vai ter, qual vai ser as doenças que nós precisamos passar e quais são as oportunidades, inclusive, que nós vamos ter para ter uma vida digna e feliz de acordo com a nossa necessidade evolutiva, tá? Então, no caso, quando a gente vai reencarnar, é analisado, por exemplo, se uma pessoa é fumante. Se a pessoa passou a vida toda fumando, ela carrega no perispírito o miasma do cigarro, do tabaco, e quando ocorre o processo reencarnatório, aquele perispírito, quando a pessoa desencarna, aquele espírito está impregnado dessas substâncias pesadas, negativas. É justo que, ao reencarnar, o espírito também carregue esses miasmas. E é comum encontrar um espírito reencarnante com problema pulmonar, tá? Então nós temos crianças que vêm, já nascem com problema de pulmão, de fígado, de intestino, porque na vida passada utilizaram mal o corpo, deixaram sequelas no corpo. E os espíritos falam que o espírito que desencarna por processo de decomposição, de destruição voluntária do corpo, tem na área corporal manchas, fístulas, feridas. E essas feridas que estão lá, enquanto ele é espírito, ao renascer, trazem as mesmas marcas no perispírito que está em formação. Então, o corpo desequilibrado de uma vida vai ter a repercussão de corpo desequilibrado da outra vida. No relato de André Luiz, eu vou pegar só um detalhezinho desse local, de uma senhora que pediu para os técnicos, para os operadores, para que viesse com um papo maior, né? Com a tireoide dilatada, porque ela se achou muito bonita. Os espíritos que já têm consciência de que faliram por causa da beleza, têm consciência de que necessitam passar a encarnação com menos estímulo negativo, eles solicitam pequenas deformidades no corpo, porque para eles não é importante ser bonito. O espírito consciente, ele quer terminar a encarnação com menos tentação possível. Para eles, o que importa é um corpo saudável. A beleza é o que menos importa. Eles querem ter capacidade de falar, de se locomover, de não precisar ficar indo no médico. Isso eles pedem. Mas a questão da beleza, né, é opcional, não é obrigatória. Um espírito bonito é um espírito desequilibrado? Não. Mas a maioria dos espíritos desequilibram, que caem nessa armadilha, muitas vezes eles nem optaram por isso. Eles são vítimas de uma escolha errada do passado, tá bom? Vamos considerar o seguinte: quando há necessidade da reencarnação, é feito um levantamento reencarnatório, como eu falei, mas tem muito espírito que é rebelde, que não quer, inclusive, reencarnar. Num livro chamado Libertação, também de André Luiz, nós vamos encontrar um espírito chamado Gregório. Gregório era um antigo papa, se não me engano, o papa que é Gregório, que passou na Terra. E esse papa, ao desencarnar, ele foi para regiões trevosas, comandar praticamente uma cidade. E esse Gregório, ele não queria reencarnar. Ele já estava lá há mais de 500 anos, teimando em não reencarnar. E era um espírito ruim. A mãe dele é que estava intercedendo por ele, porque nós temos essa beleza no mundo. Nós prejudicamos muita gente, nós atrapalhamos a vida de muita gente, nós adquirimos inimigos voluntários e involuntários. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esses inimigos, nós temos pessoas que nos amam, a começar até pelo nosso anjo de guarda. Deus deu para cada um de nós um companheiro espiritual de muita luz, que nos acompanha desde o momento do nosso nascimento e muitas vezes nos acompanha depois da nossa morte, para nos ajudar, para nos guiar. Além desse espírito protetor, esse anjo de guarda, nós também temos espíritos familiares,
espíritos que gostam da gente. No caso de Gregório, do livro Libertação, esse espírito familiar de muita luz era a mãe dele. E foi ela que intercedeu para que ele pudesse ter uma nova chance na Terra, reencarnar na Terra. Mas essa reencarnação, porque Deus não impõe a reencarnação, se o espírito não quer reencarnar, ele permite que ele fique no plano espiritual. Essa reencarnação só se processou porque Gregório começou a ficar entediado do mal que praticava. Já imaginou você ter todo o poder matar uma pessoa se quiser, prejudicar a vida de quem você quiser? Gregório tinha esse poder, ele tinha comando, mas ele já estava tão entediado de utilizar desse comando que chegou uma hora que ele abriu uma brecha mental. Aquele tédio permitiu que os espíritos se chegassem até ele, primeiro conversando diretamente com ele, e depois fazer com que ele saísse da cidade para que ele pudesse ser resgatado. Aquele espírito teimoso foi levado dormindo nos braços da mãe. O relato do livro Libertação é muito bonito. Eu sugiro que vocês, se tiverem oportunidade, façam a leitura, tá? Então, olha só aqui que eu falei agora há pouco. Nós temos a liberdade de escolher se queremos reencarnar ou não. Se nós quisermos reencarnar, uma coisa que é falada muitas vezes aqui, é como se a gente entrasse numa fila enorme, porque existem muitos espíritos que querem reencarnar. Mas o não querer reencarnar também é observado. Então, um espírito que é recalcitrante, um espírito teimoso, que não quer reencarnar, a espiritualidade permite que ele não reencarne. Porque se ele estiver muito vacilante, estiver muito sensível para o sofrimento que vai ter na encarnação, ao se aproximar do corpo, nós vemos isso lá no Livro dos Espíritos, aquele espíritozinho em formação pode desistir quase que nos primeiros meses, quase na hora do nascimento, ele pode até desistir, tá? Porque Deus permite isso, nós temos a liberdade. O espírito, ao desencarnar, ele conserva a aparência que tinha quando estava encarnado. Ou seja, se eu desencarnar agora, possivelmente eu vou me encontrar num plano espiritual com essa barba mal feita, com o cabelo despenteado, até com a roupa que eu estou aqui nesse momento no corpo, eu vou me encontrar. À medida que eu vou me evoluindo, vou me conscientizando do mundo espiritual, eu posso modificar minha aparência. Até ficarei com essa aparência, ou com a aparência que eu escolher, até o momento da minha reencarnação. E o que acontece? Nos momentos que precedem a reencarnação, eu vou entrar numa sonolência. Eu, assim como vocês, entro no estado de transe, de sonolência, e aí eu vou começar a perder uma coisa chamada perispírito, um fluido. Eu vou perdendo essa substância espiritual, o meu perispírito vai diminuindo, vai encolhendo, até que eu fique numa forma insignificante. E esse pequeno ovoide, essa centelha de luz, é colocado no útero da mulher na hora da concepção. Existem algumas exceções? Existem algumas exceções. Existem alguns espíritos que são de muita luz, de muito preparo, que só vão encolher, só vão perder esse perispírito no derradeiro momento do nascimento, perto do momento do nascimento. Até lá eles continuam vivendo, andando como eles eram na Terra, tá? Mas isso são casos raros. Podemos dizer que nem todas as reencarnações são iguais. Existem as reencarnações que são compulsórias. Aí vocês vão perguntar, mas peraí, compulsória é obrigada, é uma obrigação, uma imposição. Você não acabou de dizer que o espírito tem a liberdade de reencarnar? Sim, nós espíritos temos a capacidade de escolher se vamos reencarnar ou não. Porém, nem todo mundo tem consciência disso, porque muitos espíritos são como as crianças, que o pai fala, vem, ele vem, vai, ele vai. Ele não tem nem consciência de onde está sendo levado.
Então existem muitos espíritos ainda primitivos que são levados a fazer o que eles não querem fazer por ignorância, por simplicidade. São espíritos ainda simples, imaturos. Quando um espírito não tem a capacidade de fazer o próprio planejamento reencarnatório, quem faz são os espíritos mais evoluídos. Acontece que tem tantos espíritos desequilibrados, inocentes, primitivos, que eles não têm a capacidade de escolher se quer ou não quer reencarnar. Eles não têm a capacidade de escolher que corpo vai ter. E quando eles não têm essa capacidade, quando o espírito não tem a capacidade de escolher se vai nascer ou não vai nascer, que corpo vai ter, quem escolhe são os parentes, são os amigos espirituais que têm mais evolução que eles. Assim, a gente pode pegar a obra Nosso Lar de André Luiz e vamos encontrar lá a mãe de André Luiz planejando a reencarnação dela, do marido e das duas moças que acompanhavam o pai nas orgias, nas festas. Nenhum dos três, nem as duas moças das orgias, nem o pai, tinha capacidade mental de escolher a futura reencarnação. Ela tinha essa capacidade de escolher como seria a futura reencarnação. Inclusive, o corpo dos três membros, dos outros membros da família, queriam renascer com ela. Essa é a beleza. O espírito evoluído, o espírito mais preparado, prepara o caminho e as condições para os espíritos menos evoluídos, menos preparados. Tá certo? Então nós não estamos soltos no universo. Nós somos uma grande família na qual nos reunimos para um ajudar o outro. Em um lar, são só espíritos amigos que nascem? Não. Quem está aqui há tempo sabe que nós reencontramos os nossos antigos inimigos. Mas vamos lembrar o seguinte: se nós estamos no lar, é porque quem reuniu a gente naquele lar, sejamos amigos ou sejamos inimigos, é um espírito superior a nós. É um espírito mais consciente do que a gente, que sabe a necessidade que eu tenho, que minha esposa tem, que meus filhos têm, que a família de vocês tem. Então nós somos colocados exatamente no local que nós precisamos para a nossa evolução. Essa é a bênção de Deus, essa é a justiça de Deus. Ele nos faz irmanados, ligados uns aos outros. E como nós somos espíritos imortais, nós tivemos começo, não sabemos quando foi que Deus nos fez, mas nós não teremos fim. E já que nós não vamos ter fim, nós vamos nos reencontrar com todas as pessoas que nós ajudamos e todas as pessoas que nós prejudicamos. Paulo de Tarso fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de testemunhas. Não há nada que nós façamos que fique escondido, fique encoberto. E olha só, a bondade de Deus é tão grande que tudo que a gente faz de ruim para alguém, a gente vai colher o resultado desse mal que a gente fez, dessa coisa ruim que a gente fez. Mas em contrapartida, toda coisa boa que nós fazemos, também vamos colher o prêmio, vamos receber a recompensa do que a gente fez de bom. Como existe a reencarnação, é observar os nossos atos. E se uma pessoa foi injustiçada na vida passada, foi roubada, lesada de qualquer forma em seus direitos, nada impede daquele espírito do passado, que foi lesado, foi roubado, foi enganado, o agressor morre, ele morre, e aí numa nova vida, o agressor nasce primeiro, faz uma verdadeira fortuna, e aí vem o lesado, o enganado do passado e nasce como filho. E aquele que trabalhou a vida toda, nem usufrui do bem, do dinheiro que ele teve. E quem vai usufruir é o filho, que às vezes não faz até nada. Mas só que na vida passada o filho tinha sido lesado, tinha sido enganado. Vamos considerar sempre isso. Nós estamos no lugar certo, com a família certa, com o corpo que nós precisamos para a nossa evolução. Eu não sei como é que estamos de tempo. Que horas são? 6h30. Então, no horário nosso de encerramento. Então,
como hoje é uma palestra especial e a dona Elaine quer falar um pouquinho, né? Como hoje é um dia especial, vou passar a palavra primeiro para a Elaine aqui, antes das minhas despedidas. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.